Olá, seja muito bem-vinda. Você está no melhor canal de nutrição e de saúde gastrointestinal do Brasil. Meu nome é Malu de Carvalho e o tema do vídeo de hoje é como melhorar a sua digestão utilizando enzimas. Malu, como assim usando enzimas? Vou explicar tudo nesse vídeo, então fica até o final. Clica aqui no joinha, clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Não esquece de fazer tudo isso porque é assim que o Instagram vai entender. Instagram não, o YouTube. O YouTube vai entender o que é mais interessante para as pessoas que estão consumindo esse conteúdo. Então, clica em tudo aqui, você já sabe o que você tem que fazer. E vamos lá para o tema do nosso vídeo. Eu tenho certeza que você já sentiu sintomas como refluxo, azia, aquela sensação de empanzinamento, sabe? De barriga estufada, que você fala assim, ai, não aguento nem olhar isso daqui. Todo mundo já sentiu isso alguma vez na vida, né? E são sintomas clássicos de má digestão. Só que as pessoas estão acostumadas a conviver com a digestão ruim e acabam achando que não tem problema, né? Então, se todo mundo tem, se todo mundo sente, é normal e eu não preciso me preocupar com isso. Mas na verdade não, tá? Se existe algo no seu corpo que você está lembrando que tem nele, então se você anda com dor de cabeça, pode estar acontecendo alguma coisa, não era para você lembrar que você tem a cabeça. Se você anda tendo dor nas costas e você lembra que você tem costas, aí você está com algum problema nas suas costas que você precisa resolver. E se você anda lembrando que você tem um estômago e esse estômago está te causando desconforto, quer dizer que é um problema e que precisa resolver. Viver com sintomas de má digestão não é normal, não deveria ser normal, não é bom para ninguém, tá? E a má digestão, ela traz muitas consequências, porque deixa eu te contar uma coisa, a gente não é aquilo que a gente come. Essa frase tá errada, você é aquilo que você come. Não é. Você é aquilo que você come, aquilo que você consegue digerir e aquilo que você consegue absorver. Não adianta nada você comer super bem e não digerir nada, porque aí não absorve nada. E também não adianta nada você comer e digerir super bem e não conseguir absorver. Lembrando que a digestão ela vai ser feita pela boca, pelo estômago e também um pouco pelo intestino. E a absorção vai ser feita no intestino delgado e um pouco no intestino grosso. Então a gente tem todo o sistema gastrointestinal trabalhando junto para te nutrir, para conseguir jogar nutriente para dentro de você. E todo esse sistema ele vai necessitar da digestão. E o que é digestão? Digestão é um conjunto físico e químico de transformações dos alimentos. Então, os alimentos eles são transformados de formas físicas, em partículas menores para serem absorvidas e também químicas, né, para serem melhor absorvidas. Pensa assim comigo. Nós temos 3 grandes grupos de nutrientes, tá? Que são considerados os macronutrientes. E por que eles são chamados de macros? Porque a gente os come em grandes quantidades, em quilos, em gramas, né? E os micronutrientes em gramas, miligramas, microgramas, picogramas, né? Então, os macronutrientes, eles são as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Quais são as proteínas? Proteínas animais, as carnes, os ovos, o queijo, né? Então, são proteínas animais. As proteínas podem ser também vegetais. A gente tem fontes de proteínas vegetais que são leguminosas, né? Que feijão, lentilha, grão de bico, tem bastante proteína vegetal. A gente tem os carboidratos e os carboidratos são de origens vegetais. Então a gente tem as frutas, a gente tem os legumes, a gente tem os tubérculos, né? Assim como os cereais, a gente tem também os refinados, né? Os industrializados, então açúcar, glicoses, né? São todos carboidratos. E a gente tem as gorduras, os lipídios, que podem ter origem também animal e elas vêm das carnes, dos leites, dos ovos, ou gorduras vegetais também. Então, a gente tem os azeites, a gente tem o óleo de coco, a gente tem os óleos mais refinados e ruins, né? Que são óleo de milho, óleo de soja, que são gorduras vegetais. E gordura boa também, uma fonte pode ser o abacate, uma fruta de gordura boa. O coco, né? Então, temos aí os grandes macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras, ok? Só que o nosso corpo, ele não
consegue absorver e metabolizar partículas tão grandes assim como os carboidratos, proteínas e gorduras. Elas precisam ser digeridas de forma física e química em partículas menores para a gente poder conseguir absorver lá no intestino. Imagina que seu intestino ele é como uma peneira, como um filtro mesmo, né? Então as partículas menores passam, as maiores ficam, a gente precisa transformar nas partículas menores para poder passar e absorver esses nutrientes. Os carboidratos, eles precisam ser digeridos em pequenas moléculazinhas, pequenas partículazinhas de glicose, de monossacarídeos, tá? Então, glicose, frutose e galactose são monossacarídeos pequenininhos que o corpo consegue absorver. As proteínas vão ser transformadas em pequenos aminoácidos, que é o que o corpo também consegue absorver, e os lipídios, as gorduras, vão ser transformadas em ácidos graxos e glicerol. Então, a gente tem as pequenas moléculazinhas. Para que os macronutrientes sejam transformados nessas partículas pequenininhas, a gente precisa de uma digestão mecânica, uma digestão física, que vai ser feita pelos nossos dentes, que maceram os alimentos, né? Então, quebrando já em partículas menores, pelo nosso estômago, porque o estômago ele faz um peristaltismo, que é quase um liquidificador, e ele meio que mastiga o alimento também, tá? O nosso intestino também faz alguns tipos de contração. Então, a gente tem uma digestão mecânica, uma digestão física, e a digestão química, ela é parte, a responsabilidade da digestão química é das enzimas. Toda enzima é um catalisador, ou seja, um acelerador de reação, tá? Então, a gente tem enzimas intracelulares, né, que fazem o metabolismo dentro de cada célula, e a gente tem enzimas extracelulares, que vão digerir esses grandes grupos de alimentos. A gente tem enzimas lipases, que digerem lipídios, gorduras. A gente tem as enzimas proteases. Passou uma moto aqui voando. A gente tem as proteases, que digerem as proteínas. E a gente tem as amilases, que digerem os amidos, alguns tipos de carboidrato, né? Então, a gente tem esses 3 grandes grupos também de enzimas. Olha como o nosso corpo é inteligente, né? A gente tem 3 grandes grupos enzimáticos para digerir 3 grandes grupos de macronutrientes. Então, é feito um conjunto perfeito. Algumas pessoas têm uma deficiência da produção de enzimas. A gente tem uma enzima chamada lactase, que faz parte das enzimas que digerem carboidratos, né? Que ela digere a lactose. A lactase, toda enzima tem ase no final, tá? Então, a lactase digere a lactose. Pessoas que têm dificuldade de produzir lactase no intestino não digerem a lactose e são consideradas intolerantes à lactose. Algumas outras pessoas têm dificuldades diferentes e não quer dizer que você é intolerante àquele alimento, mas que a sua digestão vai ser prejudicada e mais lenta. O problema é que quanto mais prejudicada é a nossa digestão, menor é a absorção dos nutrientes e aí começa a faltar nutriente para funções básicas pequenas, né? Funções metabólicas básicas, como transformar um DNA que é tão pequenininho, mas é tão importante, e funções grandes como o reparo dos tecidos, né? A gente precisa desses nutrientes. Crescimento de massa muscular, né? Então tem gente que fala, pô, eu treino, como e não consigo ganhar massa muscular. Pode ser porque você está digerindo mal, seu corpo não está conseguindo absorver essas proteínas em forma de aminoácido para formar os seus músculos. Então é absolutamente necessário que você tenha uma boa digestão. Então, para algumas pessoas que sentem esse empanzinamento, que sentem essa má digestão quando consomem alguns alimentos, o que dá para utilizar? Existem alimentos, mais uma vez, a natureza é perfeita, existem alimentos, principalmente frutas, que têm enzimas dentro delas. E aí elas te ajudam muito na hora da sua digestão. Só que é legal, normalmente a gente come fruta de sobremesa, né? Então você come alguma coisa e pega um morango, pega uma maçã de sobremesa, um abacaxi, né? Mas é legal que você consuma as frutas que contêm mais enzimas antes daquelas refeições mais pesadas,
para que aquelas enzimas possam digerir aquele alimento mais pesado que você vai jogar para dentro. Então, um exemplo que eu gosto de dar bastante é o abacaxi. Se você tem problemas com digestão de proteínas, você come carne e você fica mais pesada, tem gente que vai no churrasco e fala assim, eu adoro churrasco, mas eu fico super pesado, eu fico distendida. Uma ideia bem legal é consumir o abacaxi antes. O abacaxi ele é rico em bromelina, que é uma protease que digere proteínas. Então, o abacaxi é bem legal. Malu, eu não gosto de proteína, eu não gosto de abacaxi. Então, você pode tentar o mamão. O mamão ele é rico em papaína, que é também uma protease que digere proteínas. Aí você pode falar assim, Malu, mas eu tenho problemas, por exemplo, com digestão de carboidratos. Eu percebo que para mim carboidratos são mais difíceis de digerir. Então eu posso te sugerir, por exemplo, consumir manga antes das suas refeições. A manga, ela tem amilase, assim como a banana também tem amilase. Então, Malu, eu não gosto de manga. Você pode optar, por exemplo, pela banana, né? As duas contêm amilase e vão te ajudar na digestão de alguns carboidratos. Malu, não gosto de manga, não gosto de banana. Talvez você goste de mel. E o mel, ele tem amilases, ele também tem proteases. Então, o mel, ele é um super alimento digestivo. Por último, a gente tem o abacate, rico em lipase. O abacate ele te ajuda a digerir gorduras. Então, algumas pessoas têm mais dificuldade de digerir gorduras e podem ingerir o abacate como uma opção. Por último, que eu gosto que eu falo que é o meu queridinho, assim, é o kiwi. O kiwi, ele possui uma enzima chamada actinidina. Ela é uma protease, ela ajuda na digestão de proteínas, ela é uma protease, assim, pesadíssima, uma protease fortíssima, muito boa. Só que ela tem a função também para as pessoas constipadas. A actinidina, ela ajuda o intestino no peristaltismo. Então, pessoas que são constipadas se beneficiam muito da actinidina, que é uma protease do kiwi. E eu gosto muito também, aí é a minha paixão mesmo, por conta da versatilidade dele, é o gengibre. O gengibre, ele contém gingerol. E esse gingerol é responsável por estimular a produção das suas enzimas endógenas. Então, mesmo que o gingerol não seja uma enzima do próprio gengibre, ele estimula que você produza as suas próprias enzimas. Então, fazer um chazinho de gengibre, colocar o gengibre numa garrafinha de água e tomando ao longo do dia, consumir alimentos que contenham gengibre, colocar nas preparações dos seus alimentos o gengibre, também é uma opção muito legal para quem está com dificuldade de digestão. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você ficou até o final, então lembra de se inscrever, clicar no sininho, clicar no joinha, fazer o seu comentário, compartilhar o vídeo e usa essas dicas, depois você volta aqui e me conta aqui nos comentários se você tem se sentido melhor com a sua digestão. Um beijo e até a próxima!